Olá, meu irmão, minha irmã, seja sobre a sua vida a graça do Senhor nosso Deus. Que alegria estar com vocês novamente em culto ao nosso Deus. Eu quero louvar ao Senhor pela oportunidade de estar aí na sua casa, na sua televisão, no seu computador, no seu celular. Não importa qual seja o dispositivo, o importante é o que está nele. E nesse momento estará nesse dispositivo a palavra de Deus. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, quero louvar a Deus pelas vitórias que temos obtido, notícias boas têm chegado, nós queremos agradecer a Deus porque sabemos que em breve, muito breve, nós venceremos esse vírus e poderemos estar novamente reunidos diante do Senhor. Mas enquanto isso não acontece, eu quero continuar cultuando ao Senhor, ainda que de forma virtual, juntamente com você, louvando e adorando o nome do nosso Criador. Semana passada nós iniciamos uma série de estudos sobre a vida do rei Davi. Isso foi uma sugestão de uma irmã muito querida. E nós então começamos a estudar a vida desse grande servo de Deus e descobrir, através de seus exemplos, características presentes na vida do homem e da mulher de Deus, aqueles que são segundo o coração de Deus. É possível isso, pastor? Claro que é. É possível sermos homens e mulheres segundo o coração de Deus. Basta aprendermos com os personagens da palavra de Deus, e dentre eles, Davi, que recebeu do próprio Deus esse título, homem segundo o meu coração. Nós vimos semana passada, iniciando o capítulo 16, que Samuel havia amandado do Senhor, ido à casa de Jessé para ungir aquele que seria o substituto de Saul, o rei Saul. Chegando lá, ele fica conhecendo 7 dos 8 filhos de Jessé, mas nenhum daqueles era o escolhido do Senhor. O escolhido do Senhor estava lá, cuidando de ovelhas, fazendo um serviço que não era um serviço comum para membros da família. Esse serviço era destinado aos servos, aos empregados, mas não a um filho. Mas é justamente isso que Davi estava fazendo. Jessé nem fez caso de chamar Davi, porque quando Samuel vê todos os filhos de Jessé e o Senhor mostra para Samuel que não era nenhum deles, Samuel pergunta, acabaram-se os moços, acabaram-se os teus filhos? E Jessé diz, não, ainda tem um, está lá cuidando das ovelhas. E Samuel manda chamá-lo. E era aquele menino ainda, talvez entrando na sua fase de juventude, aquele menino improvável, que nem seu pai o chamou por acreditar que se não fosse nenhum dos seus 7 filhos, muito menos seria Davi. Mas era justamente Davi que Deus queria. Davi tinha sido preparado pelo Senhor para ser o futuro rei, e eu afirmo, o maior rei de Israel. O improvável, o pequeno, talvez o insignificante aos olhos de seu pai e de seus irmãos, era o escolhido do Senhor. Eu gostaria de relembrar com você uma importante lição que aprendemos semana passada. Os homens e mulheres segundo o coração de Deus são humildes. Eles não querem plateia, eles não querem holofotes, eles não fazem as coisas para serem vistos. Eles simplesmente fazem, eles simplesmente trabalham. Se você quer ser um homem, uma mulher segundo o coração de Deus, peça ao Senhor que coloque no seu coração humildade. Você não precisa dos aplausos, não precisa dos elogios alheios para ser um homem e uma mulher segundo o coração de Deus. Não, você precisa ser aprovado pelo Senhor. Foi isso que aprendemos semana passada. Pois bem, hoje eu quero continuar a narrativa. Nós vamos terminar o capítulo 16 de 1 Samuel. Hoje nós leremos dos versículos 14 até o versículo 23. Mas antes, nós vamos louvar ao Senhor com o nosso irmão Lucas. Ele é um dos componentes do Ministério de Louvor da Igreja. Ele nos conduzirá em cântico nesse momento. Daqui a pouquinho nós retornaremos e leremos do versículo 14 ao versículo 23
do capítulo 16 do primeiro livro de Samuel. Vamos louvar ao Senhor com o nosso irmão Lucas. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado, teu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam teu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam teu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Pois bem, eu quero, nesse momento, convidar você a, depois deste louvor maravilhoso, meditar na palavra do Senhor, desse Deus exaltado que acabamos de louvar nesse momento, esse Deus que exaltou Davi, que colocou Davi na galeria dos grandes heróis da fé, esse Deus maravilhoso que com certeza está contigo, está conosco, e Ele, somente Ele, pode nos transformar em servos segundo o seu coração. Assim nos diz o versículo 14. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e atormentava-o um espírito mau da parte do Senhor. Então os criados de Saul lhe disseram: eis que agora o espírito mau da parte de Deus te atormenta. Diga, pois, nosso Senhor, a seus servos que estão na tua presença, que busquem um homem que saiba tocar harpa, e será que quando o espírito mau da parte de Deus vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te acharás melhor. Então disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que toque bem, e trazei-mo. Então respondeu um dos moços e disse: eis que tenho visto a um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, e é valente e vigoroso, homem de guerra, e prudente em palavras, e de gentil presença. O Senhor é com ele. E Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: envia-me Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. Então tomou Jessé um jumento carregado de pão, e um odre de vinho, e um cabrito, e enviou-os a Saul pela mão de Davi, seu filho. Assim Davi veio a Saul, e esteve perante ele, e o amou muito, e foi seu pajem de armas. Então Saul mandou dizer a Jessé: deixe estar a Davi perante mim, pois achou graça em meus olhos. E sucedia que quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Eu quero analisar esse texto com você. Existem algumas informações muito importantes aqui. E quero pensar em pelo menos mais duas características de Davi. A primeira característica, capítulo 16, 1 a 13, humildade. Quero pensar em mais duas características com você aqui nesse texto, agora
dos versículos 14 a 23. Mas antes, eu quero analisar o contexto com você. O versículo de número 14 nos diz que o Espírito do Senhor havia se retirado de Saul. E agora, um espírito mau da parte do Senhor atormentava-o. Escute uma coisa muito importante: não menosprezemos as disciplinas do Senhor. Deus tem tudo e todos à sua disposição para nos disciplinar, inclusive o diabo. O texto é muito claro. O texto diz que um espírito mau da parte do Senhor atormentava Saul. Isso não significa que Deus colocou em Saul esse espírito mau. Isso significa que, com a permissão de Deus, esse espírito mau agiu na vida de Saul. Deus estava disciplinando Saul, assim como ele disciplina muitas pessoas, usando circunstâncias, problemas, calamidades. Eu creio piamente que o coronavírus é, de certa forma, permissão de Deus para disciplinar o mundo. Nós estamos diante da disciplina do Senhor. O mundo tem sido mau, tem sido perverso, e Deus tem permitido que essas questões aconteçam para que possamos verdadeiramente aprender algumas coisas. Aqui está acontecendo exatamente isso. Um espírito mau da parte do Senhor, não criado pelo Senhor, não, porque o nosso Deus é bom, mas um espírito mau com a permissão do Senhor. E para um israelita daqueles tempos, fazia parte da teologia de um israelita, da compreensão que um israelita tinha de Deus, que tudo vinha do Senhor, o bem e o mal. Aqui, Saul está sendo disciplinado pela sua desobediência, pela sua arrogância, pela sua infidelidade, pela sua soberba. Deus retirou o Espírito Santo de Saul, porque naqueles tempos isso acontecia. O Espírito Santo não habitava sobre todos, como acontece no Novo Testamento, e um espírito mau, com a permissão de Deus, passou a atormentar Saul. Alguns estudiosos vão dizer que, na verdade, Saul ficou doente, dominado por uma enfermidade que o fazia delirar, mas seja como for, aquilo foi permissão do Senhor para disciplinar Saul, como acontece muitas vezes na vida de muitas pessoas. Por isso, não menosprezemos as disciplinas do Senhor ou a forma como o Senhor pode operar a sua disciplina. E os servos de Saul, vendo a situação de Saul se agravar, eles então, versículos 15 e 16, pedem a Saul que Saul dê a ordem para que eles busquem alguém que pudesse ajudar Saul nesses momentos de delírio, nesses momentos de enfermidade. E essa pessoa poderia tocar. A música, mais do que comprovado, ela tem uma ação terapêutica na vida de muitas pessoas. A música faz bem, existe algo gracioso na música, e naquele tempo eles acreditavam que através da música, através de alguém que tivesse habilidades musicais, essa situação de Saul podia ser remediada. Saul, concordando com os seus servos, ele então dá a ordem, aqui no versículo 17, para que eles buscassem essa pessoa, e não é segredo para ninguém que essa pessoa foi Davi. Davi, aquele menino que estava lá cuidando das ovelhas, realizando um trabalho que era reservado para empregados, para escravos, aquele menino que não foi levado em conta pelo seu pai, aquele menino que num primeiro momento não foi colocado diante de Samuel, justamente Davi foi chamado porque eles sabiam das habilidades musicais de Davi, sabiam das capacidades que Davi tinha, capacidades estas que foram dadas pelo Senhor, e Deus tem os seus propósitos.
Desde quando Davi estava no ventre de sua mãe, e ele vai dizer isso lá no Salmo 139, ele já havia sido escolhido pelo Senhor, já havia sido dotado dessas habilidades administrativas, habilidades bélicas, habilidades musicais, e agora chegou o momento de Davi sair de trás das ovelhas e se colocar perante ninguém mais, ninguém menos do que o rei de Israel. Davi sai do pasto para a corte. Ele sai de uma situação de humilhação para uma situação de exaltação. Davi era o único em Israel que tinha as características necessárias para abençoar a vida do rei de Israel. Olha que coisa maravilhosa. Pois bem, Saul manda chamar Davi e um dos moços diz uma coisa muito importante no final do versículo 18. Veja só o que ele vai dizer: o Senhor é com ele. Gente, eu quero dizer uma coisa para vocês. É nítido, é notório, é algo visível a presença de Deus na vida de determinadas pessoas. Homens e mulheres, segundo o coração de Deus, mostram a presença de Deus. Existem pessoas com as quais nós temos o privilégio de conviver, que nos mostram Deus em tudo que fazem. Quando abrem a boca, elas nos mostram Deus através de suas diversas questões que envolvem a vida, quando vão à igreja, através de sua forma de vestir, através de sua maneira de lidar com as questões do cotidiano, mostram Deus nos seus relacionamentos interpessoais, mostram Deus através daquilo que falam. Como é que as pessoas sabiam que o Senhor era com Davi? Obviamente, Davi mostrava isso no seu dia a dia, através do seu comportamento, através dos seus posicionamentos, através da maneira como ele vivia, dentro da sua casa. Homens e mulheres, segundo o coração de Deus, mostram Deus o tempo todo. Você tem mostrado Deus através da sua vida? Você tem realmente vivido de tal maneira que as pessoas, ao olharem para você, elas falam: o Senhor é com ele, o Senhor é com ela. Olha que coisa linda. Pois bem, eles pegam Davi, Davi vai até a corte do rei Saul. Chegando lá, a palavra de Deus diz que Saul o amou. Esse amor não duraria muito tempo, porque com o tempo, na medida em que Davi se destacava e se sobressaía, Saul foi trocando o amor pelo ódio, pela inveja, pelo desprezo, a ponto de Saul se tornar inimigo de Davi, ainda que Davi não considerasse Saul seu inimigo. Nós temos que ter muito cuidado para que os nossos sentimentos não sejam os sentimentos que Deus colocou em nós não sejam substituídos pelos sentimentos do diabo. Observe que Saul, ele perdeu o amor por Davi. Você vai ver isso mais à frente. Ele foi tendo esse sentimento trocado no seu coração. E o que era amor se transformou em inveja, em desprezo, em ódio e principalmente em desejos homicidas. Vigie, meu irmão. Vigie, minha irmã. Satanás está de olho nos nossos sentimentos e ele quer colocar sentimentos perversos no nosso coração. Mas aqui o texto bíblico diz que Saul o amou e Davi foi tão usado pelo Senhor ali naquele momento. Davi era tão necessário, Davi era tão útil para Saul, que Saul manda uma mensagem para Jessé. Está aqui no versículo 22 dizendo: deixa estar Davi perante mim, pois achou graça em meus olhos. E o versículo 23 mostra o que Davi fazia diante de Saul. Quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Que coisa maravilhosa. Eu quero pensar com você aqui nesse texto em mais duas características na vida de Davi
que nos mostram de maneira muito clara por que Davi foi chamado um homem segundo o coração de Deus. A primeira coisa que eu aprendo aqui: homens e mulheres segundo o coração de Deus são necessários. Davi era necessário. Davi, ele foi alguém extremamente útil para Saul. Saul precisava de Davi. Era o único, repito, o único em Israel que possuía as qualidades e as habilidades necessárias para abençoar a vida de Saul naquele momento. Era Davi. Davi era alguém necessário naquela conjuntura, naquele contexto. A pergunta que eu quero fazer, e eu me incluo nessa pergunta: temos sido necessários nos diversos locais e nas diversas situações nas quais estamos inseridos? Será que nós temos sido necessários? Permita-me confidenciar para você alguns sonhos que eu tenho. Eu sonho em ter a cada dia qualidades que me tornem necessário para as pessoas. Eu busco isso. Eu quero ser um pastor necessário. Eu quero ser alguém necessário. Eu quero ser necessário para minha esposa, quero ser necessário para as minhas filhas. Eu quero ser necessário para você. Não há nada pior do que uma pessoa desnecessária. E nós estamos, infelizmente, hoje vendo muitas por aí. Não há nada pior do que você ver pessoas que não são necessárias na sua vida. Como isso é triste. Eu quero que a primeira igreja batista em Pará de Minas seja uma igreja necessária nessa cidade. Davi era necessário. Ele era um homem segundo o coração de Deus, porque ele era necessário. Ele era necessário porque ele era um homem segundo o coração de Deus. Meu irmão, minha irmã, essa é uma pergunta que nós temos que nos fazer o tempo todo. Temos sido necessários? As pessoas têm demonstrado precisarem de nós. As pessoas têm precisado de você. Como é bom quando as pessoas necessitam de uma palavra, de um gesto, e nesses momentos podemos dar a ela aquilo que elas procuram. Você tem sido necessário? Você tem sido necessária? Você tem verdadeiramente pedido a Deus isso nas suas orações? Ó Deus, permita que eu seja necessário, permita que eu seja necessária, permita que as pessoas precisem de mim. Isso é uma marca incontestável de um homem ou de uma mulher segundo o coração de Deus. É interessante que Jessé apresentou seus 7 filhos para Samuel, mas nenhum deles foi necessário para Saul, a não ser Davi. Por isso, antes de passar para a segunda lição, vale a pena reiterar essa questão. Você tem sido necessário? Você tem sido necessário para a sua igreja? Você tem sido necessário para os seus familiares? Você tem sido necessário aí aonde você mora ou onde você trabalha? Você é um daqueles ou uma daquelas que as pessoas vira e mexe, procuram para se aconselharem, para ouvirem uma palavra que lhes dê alento? Você tem sido aquela pessoa necessária a ponto de ouvir dos outros: olha, é tão bom conversar com você, eu preciso tanto ter mais momentos como este com você. Você, quando conversa comigo, você me faz tão bem. Isso precisa ser o nosso objetivo. Precisamos ser pessoas necessárias. Davi era necessário. Mas eu aprendi uma outra coisa aqui com Davi. Não adianta ser necessário se você não é disponível. Não adianta ser necessário se você não é disponível. E Davi era as duas coisas. Davi era necessário e Davi era disponível. Ele estava lá na casa de Jessé, cuidando das ovelhas de seu pai, mas quando Saul precisou dele,
ele se colocou à disposição de Saul, deixou seu pai, deixou seus irmãos, deixou sua família e foi servir a Saul, foi se tornar o pajem de armas de Saul, foi morar lá junto a Saul, foi abençoar a vida de Saul. Meu querido, nós precisamos pedir a Deus nas nossas orações essas duas questões. Senhor, torna-me necessário, torna-me necessária, mas Senhor, ajude-me a ser disponível. O mundo precisa de pessoas necessárias, mas o mundo também precisa de pessoas disponíveis. Eu quero encerrar essa reflexão, essa pequena exposição desse texto de 1 Samuel 16, de 14 a 23, eu quero encerrar dizendo para você o seguinte: nesse exato momento, existem pessoas sofrendo, pessoas passando por dificuldades apreensivas, cheias de questionamentos, existem pessoas passando por necessidades financeiras. Pode ser que nesse momento exista alguém que você sabe está precisando de uma ajuda sua. Você pode ser necessário na vida dessa pessoa, mas seja também disponível. Que tal se ao terminar esse culto você vai se lembrar de alguém que está precisando de ajuda e você não vai pegar o seu telefone e vai ligar para essa pessoa dizendo: olha, você está precisando de alguma coisa? Posso fazer alguma coisa para te ajudar? Porque nesse momento eu quero ser útil para você. Vamos aprender isso com Davi? Vamos realmente entender essas qualidades de Davi, qualidades tão imprescindíveis na vida de servos e servas segundo o coração de Deus? Apenas relembrando, Davi era uma pessoa humilde, simples, estava ali trabalhando para o seu pai, fazendo um serviço que não era serviço de membros da família, mas ele aceitou fazer. Davi não estava na linha de frente, Davi não tinha os holofotes sobre ele, era uma pessoa muito humilde. Davi era necessário e Davi era disponível. Temos sido assim? Vamos pensar nisso? Vamos guardar essa palavra no nosso coração? Que o Senhor nos abençoe. Semana que vem eu quero te convidar para nós realmente, não vamos expor novamente, mas nós vamos pensar em mais alguns detalhes dessa batalha épica entre Davi e Golias. Eu já preguei sobre isso para vocês agora recentemente, não vou ser repetitivo, prometo, mas como Davi era necessário e Davi era disponível, o Senhor o usará mais uma vez e nós vamos destacar alguns pontos que não vimos na nossa última pregação acerca desse capítulo. Então, semana que vem nós vamos estudar o capítulo 17 do primeiro livro de Samuel, destacando outras lições para a nossa vida que irão solidificar no nosso coração a certeza de que homens e mulheres, segundo o coração de Deus, possuem características iguais às características de Davi. Vamos orar nesse momento? Pai, nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade de termos meditado na sua palavra mais uma vez. Obrigado pelas lições aprendidas hoje. Ó Deus Todo-Poderoso, trabalhe em nós. Faça em nós tudo o que for necessário para que nós sejamos necessários na vida das pessoas. Faça aquilo que lhe aprouver fazer em nossas vidas para que possamos ser úteis na vida das pessoas. Mas não só isso, Senhor. Desperte o nosso coração para o serviço. Coloque em nós, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai amado, esse desejo de nos disponibilizarmos para abençoarmos a vida das pessoas. Muito obrigado, ó Deus, pela sua palavra para conosco. Oro em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu encerro com uma frase, e eu quero que você medite nessa frase. Um certo crente, ao orar, ele disse o seguinte: Senhor, dá-me um coração de fogo para o teu serviço, um coração de amor para com o meu próximo e um coração de ferro para comigo mesmo. Fique na paz do Senhor Jesus. Deus lhe abençoe.